toda empresa que quer melhorar a sua governança precisa de um conselho? Olha, muita gente vai dizer que sim, mas a resposta verdadeira é não. E o conselho consultivo tem o mesmo objetivo do conselho administrativo? Dá para dizer que uma estrutura inicial, ela não é deliberativa, mas tem funções semelhantes. Os sócios de empresas familiares sabem para que serve e o que são os conselhos? Vanusa, isso não está na ponta da língua do empresário. Os conselhos podem contribuir para o avanço da governança nas empresas? Sem sombra de dúvida. E tem saída para o sócio familiar que pensa em implementar nas suas estruturas um conselho, mas não sabe como fazer isso? Tem. Um bom diagnóstico estabelece uma boa prioridade e diz o seguinte: essa empresa já está ou não está preparada ainda para um conselho. Estamos começando mais um episódio do Tem Saída e hoje para desmistificar tudo a respeito de conselhos. Cris, tem saída para quem não sabe para que serve um conselho? Tem. E você sabe, Vanusa, assim, que essa é uma pergunta que eu sofro, me fazem o tempo todo. Ô Cris, para que serve o conselho? Por que o conselho? E essa pergunta é feita por empresários. E essa pergunta é feita por empresários de empresas familiares, limitadas, de empresas grandes, já estruturadas. Isso significa que existe um monte de leitura, um monte de visões assim, sobre o que é o tal do conselho, essa estrutura da governança que é tão falada. Quando você fala em governança, parece que automaticamente já vem conselho e conselheiro, né? Como se fosse obrigatório, né? Como se fosse obrigatório, como se fosse assim, Quase é quase meio que simbiótico. Uhum. É como se isso estivesse num processo de fusão, né? E sim, a estrutura de conselho, ela pode ser muito importante, porque é um fórum que você estabelece e você vai olhar dentro desse fórum, você vai ser o guardião de práticas de governança. Por isso ele é tão falado, por isso ele é importante. Mas o conselho, ele é uma estrutura, é uma parte, ele está dentro daquilo que o código chama de, também é uma boa prática da governança. Mas tem que saber se está na hora para isso, se comporta, se o momento é adequado, se sócios ou executivos já estão preparados para esse fórum, se eles têm números nas mãos, se eles têm como fazer a leitura da empresa para trazer para uma reunião como essa. Tem que ter calma para poder implementar essa estrutura. Precisa ter um tamanho X a empresa para que ela estruture um conselho? Não precisa. É claro, né? Você tem uma empresa muito pequena, onde lá tem 2 ou 3 sócios e eles é que tocam o negócio, não precisa de estrutura. A reunião de diretoria, a reunião da operação de conselho acontece no carro, no avião, na viagem, a qualquer momento, né? Mas quando você tem já uma estrutura um pouco maior e você tem uma primeira linha de executivos, etc., ou então quando você tem sócios que talvez comecem a pensar de não estar mais no dia a dia da operação, mas querem tomar pé e querem fiscalizar e querem poder acompanhar os resultados, aí quem sabe essa estrutura chamada de conselho ela possa funcionar bem. E que tipos de conselho que nós temos? A gente falou no início ali sobre consultivo e administrativo. Tem mais algum? Vamos dizer o seguinte, né? Se a gente pensar numa estrutura, eu acho que para tentar dar uma contribuição para quem está ouvindo a gente bem didática, quando você pega um código de governança, você tem basicamente ali algumas ferramentas, algumas práticas com 3 ou 4 áreas. Então, vamos pensar aqui em sócios. Nós temos algumas regras voltadas para os sócios e ali, quem sabe, uma reunião de sócios pode caber uma reunião chamada de conselho de sócios, né?
Você tem um outro pilar que ele está voltado para gestão, né? Então, o IBGC no código chama esse pilar de como é que é? Mecanismos e processos e procedimentos para gestão. Então, toda aquela parafernália que existe para que a gestão possa ser bem acompanhada e lida. Tem orçamento, tem estratégia, tem controle interno, tem sistema, tem ferramenta, tem auditoria, tem fiscalização, tem um papel definido, tem áreas definidas, isso está descrito. Então, esse é um conjunto de mecanismos, processos e procedimentos que vai fazer com que sócios ou líderes possam tomar pé dessa gestão. E ao lado disso, você também tem um conjunto de políticas, né? Políticas de pessoas, políticas de alçada, né? Políticas enfim, estratégicas, políticas que possam estar voltadas para risco, voltadas para jurídicas, voltadas para políticas que servem para poder ser informadas para stakeholders e tal. Então, dentro dessa estrutura, desses pilares, um deles ali, a gente costuma dizer que quem pode fazer o meio de campo entre os sócios e a gestão é uma estrutura que pode vir a ser chamada de conselho. Né? Então, normalmente nas empresas você tem dois tipos de conselho, que é um conselho de administração ou é um conselho que não tem um caráter deliberativo, que é muito comum nas empresas limitadas ou SA de capital fechado, que é um conselho consultivo. Que é como se fosse um conselho de administração, mas sem o poder de deliberar uma decisão. Por isso é o nome consultivo. Ele é uma instância... conselheiros na prática. É uma instância que vai funcionar como uma consultoria, com um conselho em prol das melhores práticas de governança. No conselho de administração, você tem pesos em votos bem distintos, para que você possa deliberar sobre algumas coisas. No conselho consultivo, embora não tenha esse caráter de você tomar decisão, deliberar, você usa essa estrutura até como uma fase inicial de amadurecimento para que sócios, ou executivo, ou conselheiros externos ou independentes, possam aprender a conviver nesse ambiente, que normalmente é um ambiente mais recente de tomada de decisão, e possam ter um tempo de se aprimorar e a conviver com isso. Né? E aí, então, instituir um conselho administrativo, por exemplo. E se for o caso, amanhã depois, sim. Se você pegar uma empresa de capital aberto, isso já é regra, é mandatório, você tem que ter não só conselho, mas uma série de práticas instaladas. Né? Isso é necessário. Na empresa que não tem um capital aberto, ela pode se inspirar nessas práticas e, vamos dizer assim, numa estrutura inicial, ter um tempo maior para você acostumar. Porque, pensa comigo, imagina numa sociedade, né, que às vezes ainda não está madura para tomar algumas decisões entre os próprios sócios, porque às vezes não tem esse rito estabelecido, às vezes ainda não tem a prática de tomar uma decisão junta, analisando números, colocando uma análise crítica, fazendo projeção. Imagina se você chama alguém de fora para ser um conselheiro e dá voto para essa pessoa. Tem muito sócio que, além de não entender isso, precisa de um tempo para se acostumar. Pô, essa pessoa está vindo de fora, vai dar pitaco no meu negócio e se ele der um pitaco, o voto dele vale. Isso não acontece da noite para o dia na formação de um conselho, né? Então, a estrutura de um conselho, que não é um conselho de administração deliberativo, mas que é um consultivo, ela é um primeiro estágio, ela prepara tanto os executivos, a gestão, quanto os sócios para se acostumarem com uma mesa que delibera e que escuta opiniões, não necessariamente somente dos sócios. É mais ou menos como construir uma relação de confiança, né? Para que os sócios possam receber aquele aconselhamento, depois uma decisão. Né? Às vezes eu fico pensando assim que o conselho consultivo ele é um pre-work, sabe? Que ele é um estágio inicial mesmo. E às vezes dá tão certo que você nem precisa passar para o próximo estágio se você não quiser, né? Porque assim, o que é a função de um conselho? Né? Você fica, Cris, mas qual que é a atribuição de um conselho? Qual que é a responsabilidade do conselho? Para que tem essa reunião?
né? O que são os grandes pontos, né? Então, se a gente pensar assim, o conselho é uma estrutura, é um órgão que ele está ali para poder fiscalizar, para poder monitorar e para poder zelar pelo contrato social e pelo estatuto, etc., o objeto social da empresa, e para poder fazer com que aquilo que os sócios tenham como estratégia seja garantido na manutenção da execução. Então ele tem um papel de eu dito qual que é a estratégia, eu acordo isso, eu sou um facilitador para que os sócios construam essa estratégia e depois eu vou monitorar, eu vou fiscalizar para ver se a gestão está andando em cima do trilho. Uhum. Essa é uma das funções importantes do conselho. Então, ele é um órgão que pode ajudar nessa orientação estratégica, ele é um órgão que pode, ele faz uma supervisão, ele faz um controle, né, do que tem acontecido na gestão, ele é um órgão que toma decisão, né? Então, você tem vou expandir, vou comprar, vou vender, vou contratar novos diretores. Tomar um empréstimo, por exemplo? Um empréstimo, vamos fazer uma estratégia diferente, nós vamos, enfim, tirar esse produto e colocar um outro. As questões importantes que estão relacionadas com o futuro de curto, médio e longo e que impactam na estratégia, o conselho ele tem um papel muito importante nessa tomada de decisão, né? Um conselho ele tem que estar olhando o seguinte, riscos que essa empresa possa vir a ter, né? Então, um bom conselho vai estar lá exigindo, escuta, estamos com os riscos mapeados, tem mapa de risco aí, tem rota para mitigar risco, cadê? Deixa eu ver, quais são os riscos? Seria um farol, assim. Estamos atentos para isso, né? O conselho escuta, quem que está fiscalizando o nosso trabalho? Tem uma auditoria? Que auditoria que é essa? Deixa eu acompanhar de tempos em tempos um relatório de um auditor para ver se a gestão não está escorregando aqui ou se tem alguma coisa que está falha no nosso processo, né? Então, ele tem, de fato, uma responsabilidade corporativa, né? E ele ajuda nessa sinergia a manter alguns tópicos na linha do tempo para que eles não fiquem esquecidos. Então, a estratégia, a tomada de decisão, a auditoria, os riscos, pessoas, aquilo que é fundamental em relação ao que a empresa quer, de acordo com a estratégia, vou expandir, vou encolher, vou vender, vou comprar, enfim, esses grandes pontos, a estrutura do conselho ela é responsável para poder orientar, fiscalizar e monitorar para ver se isso está contento. Em outro episódio, a gente já falou sobre o fato de se todas as empresas precisam de conselho, mas eu quero te perguntar de novo. Toda empresa precisa ter um conselho? Não. Não, eu acho que não. Eu sei que tem gente que pensa ao contrário, mas tudo bem. Essa aqui é a minha opinião. Eu acho que... deixa eu te colocar uma coisa que eu acho que é bem importante. Muita gente já ouviu lá o Ariano dizer uma coisa que o Machado de Assis falava, que no Brasil existiam dois países. Um que era o Brasil oficial, e outra que era o Brasil, o país real, né? Beleza. Então, o que ele queria dizer com isso? Que o oficial, ele era o nosso país. Uhum. Era o país das pessoas que ele chamava que eram os privilegiados. Eu, você, a nossa classe social, né? E o Brasil real não era o país dos privilegiados, mas é assim que a coisa acontece para a maioria da população. E ele alertava assim que existia um grande risco quando você ou tivesse uma miopia em relação a isso, ou negligenciava isso, que era o seguinte. Ele dizia o seguinte, que os melhores instintos vinham do país real, ao invés de vir do país oficial. Vamos pegar essa fala do Machado e vamos traduzir aqui para o mundo corporativo e para essa esfera de práticas de governança, sobretudo pensando na estrutura de conselho. Então, quando eu olho para um país oficial,
quando eu olho para uma regra de governança dentro de um país oficial, ela me diz, tem que ter isso, tem que ter aquilo, precisa disso, precisa de conselho, de auditoria, de risco, etc., de ferramenta, de sistema, de controle, e etc., papéis responsáveis distintos, os sócios com os acordos, com os protocolos, tudo isso bem organizado. Quando eu vou para o lado do país real e eu me deparo com uma imensidão de empresas familiares, limitadas, para não fugir do que a gente vem falando, que esse é o nosso palco, a gente percebe que a realidade ela é diferente daquilo que está escrito como regra no país oficial, tá certo? Uhum. Então, qual que é o grande ponto? Se eu negligenciar essa divisão e eu tiver um apetite voraz para colocar aquilo que é mandado ou mandatório num país oficial, vai estar num descompasso naquilo que é o Brasil real, que é a empresa real. Né? Então, não é porque eu tenho um código que me diz que a estrutura é essa e que eu preciso e devo ter um conselho. O conselho, e assim como outras práticas, vai ser sempre muito bem-vindo em qualquer momento, desde que você consiga fazer uma leitura do grau de maturidade de governança instalado e da capacidade dessa empresa de comportar essa nova prática. Exemplo, nós inauguramos uma reunião de conselho, tem mais ou menos finalzinho do ano passado, outubro, mas foram quase 2 anos para que a gente pudesse correr atrás de outras práticas de governança que eram fundamentais para que o Conselho pudesse monitorar e fiscalizar. Se o seu orçamento não está adequado, se você não consegue ler seus números, se os números ainda não são confiáveis, se você não tem uma estrutura de auditoria, se você ainda não tem alguns riscos, você faz uma reunião de conselho para poder olhar para isso, você não consegue ver. Poxa, então espera um pouco, antes da gente perder tempo com isso, vamos pegar essas práticas de governança, vamos atacar essa frente e à medida que a gente tiver isso em mãos, a gente inaugura. Quando foi no final do ano passado, a gente inaugurou a primeira reunião de conselho e nessa reunião estavam presentes 2 fundadores e 4 sócios. Né? A gente fez uma reunião inaugural e convidou alguns executivos para que eles pudessem, cada um lá tinha sua fala, etc. E foi um marco tão interessante porque a gente chegou no momento em que a empresa estava nos relatórios. E a postura que a população que estava ali viveu foi: deixa eu ver, deixa eu olhar, essa é a estratégia, está batendo. E vieram um monte de perguntas que são perguntas que ou estavam monitorando ou estavam fiscalizando aquilo que estava em cima ou não em cima do trilho. Aí sim você consegue ter um conselho no seu papel. Então, se a gente negligenciar, e aí fica a minha crítica aqui, eu acho que muita gente não tem um desleixo em relação a isso. Né? Se a gente negligenciar o país oficial das empresas e o país real, a gente corre o risco de querer instituir práticas de governança fora do tempo. É uma governança que eu chamo de uma governança descompassada. É aquilo que você disse em outro episódio, de pegar a solução na prateleira e não usar a criatividade para adaptar para aquilo que a empresa precisa. Eu acho que tem questão de pegar na prateleira, mas tem uma questão também o seguinte: escuta, está no momento certo? Está na hora certa? Né? Cabe isso ou eu preciso fazer algumas coisas? Então, eu sou extremamente favorável a essa estrutura dentro da governança chamada de conselho. Mas eu sou favorável de fazer uma leitura daquilo que é oficial e real e ver qual é o momento adequado de você insistir ou você colocar energia nessa estrutura. Ou seja, o conselho tem que ter conselheiros realistas em relação àquela empresa da qual eles fazem parte do conselho. E para não fugir disso, né? Por que isso não acontece no meu ponto de vista? Simplesmente porque há uma dificuldade ou não há uma predisposição. O que é isso? Sei lá. Ou não há uma vontade ou há uma miopia de você não entender que existem 2 tipos de países, um oficial e um real. Então,
Falamos aqui lá atrás num outro programa nosso, né? Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fui perguntar para sócios e conselheiros qual que era a relevância da estrutura do conselho, e se isso era prioritário ou não é prioritário. Na verdade, eu peguei todas as práticas e eles estabeleceram a prioridade, né? Em linhas gerais, o que eu estava dizendo é o seguinte: olha, num país oficial e num país real, me diga o que é prioritário. Foi isso. E a resposta veio: olha, dessas 40 práticas, o conselho consultivo vinha lá em 39ª, mesmo 32ª, dizendo o seguinte: é importante, Mas não é mas você prioridade. tem que saber a hora que você tem que determinar isso como prioritário, né? E o conselheiro, ele precisa é, estudar um pouco da empresa e do negócio antes de ser convidado e participar, enfim, antes não, né? Mas para poder participar de um conselho, acontece às vezes de alguém ser estrela dos conselhos e mal conhecer o negócio daquele conselho e acabar sendo chamado? Por exemplo, você está falando de repente de um conselheiro externo Externo. vir, né? Uhum. Quando você está, o que recomenda o oficial, e a gente não pode negligenciar que muita coisa diretiva, né, no país oficial é importante. Poxa, se você está reunindo sócios e pessoas em volta de uma mesa para olhar para frente e monitorar, qual que é a inteligência que nos falta? É uma visão financeira? É uma visão comercial? Então, eu quero fazer uma expansão. Puxa, se eu tiver alguém com experiência em expansão para me ajudar nisso, é bom. Eu vou preparar a minha empresa para me juntar com 2 ou 3 players do mercado. Pô, se vier alguém de fora que já é um especialista em M&A, ajuda muito. Eu vou preparar a minha empresa porque eu já consolidei, agora os players são muito grandes, eu quero vender. Se tem alguém que já fez isso, eu preciso de alguém que pudesse me ajudar num micro turnaround, uma revolução interna, porque eu estou com muita deficiência em gestão. Eu estou com muita oportunidade. Pô, trazer alguém de fora que já fez um trabalho de uma boa, Reestruturação. né? Então, assim, a vinda de um conselheiro, ela tem um propósito e ela tem um tempo também de validade, né? Por isso que tem uma prática muito interessante em conselhos, é que você traz um conselheiro por um mandato. O mandato está relacionado exatamente a uma inteligência, a uma competência, a um momento da empresa que você precisa. Pode ser que daqui a 2 ou 3 anos a empresa esteja numa outra fase e esteja precisando de uma nova competência. Então, esse dinamismo traz um colorido interessante a essas estruturas, que faz com que a gente possa usar de inteligências no momento certo para aquilo que está desenhado como estratégia. Agora, os conselhos também podem ser, ou seja, uma empresa contar com um conselho estruturado pode ser argumento para conquistar novos clientes, para ter um fornecedor X. Existe isso também? O mercado fica de olho? Fica, assim, toda vez que você anuncia para o mercado ou que você vai falar da tua empresa para qualquer stakeholder, parceiro, fornecedor, terceiro, cliente, etc., que você está investindo e está trazendo uma estrutura mais robusta de governança, vem luz. O banco olha melhor, o fornecedor olha melhor, o cliente olha melhor, né? Então pensa numa empresa de capital aberto, né? Que é onde você tem acesso com a transparência. Poxa, você tem lá um conselho que está brigando por você, que está zelando por você, está monitorando. Olha, essa empresa, Vanusa, você coloca o teu dinheiro nessa empresa, ela vai fazer isso, ela está fazendo isso, eu estou acompanhando, etc. Isso te traz uma transparência, a máxima da governança, né? Transparência, prestação de contas, etc. Accountability, né? Então, ela traz isso. Então, sim, acho que a estrutura do conselho, ela revela uma maturidade maior da governança, sem dúvida. E os conselheiros ou o conselho, ele pode ser responsabilizado, por exemplo, em caso de algo que não dê certo? Num conselho de administração, né, todo conselheiro tem uma relação de contrato de ser responsável pelo rumo e pelas ações dessa empresa, né?
Então, num conselho consultivo isso não existe, mas num conselho de administração, sim. Então, por isso que é muito importante, né? Você pessoa física que quer sentar numa cadeira de um conselho de administração. Saiba que você vai responder legalmente pelas ações e pelas decisões que esse conselho puder estar tomando. Então, tem um peso forte. No conselho consultivo isso não existe, porque não tem matéria que é deliberada dessa forma, né? As decisões elas são discutidas num ponto de vista de orientação, de uma consultoria, né? Mas é como se fosse uma tomada de decisão. É um preparo para isso. Mas o conselheiro administrativo ele coloca o nome dele na prestação de contas e na responsabilidade pelas decisões que a empresa for tomar. E existe conselho de sócios? Existe, então. E aí você pode ter... nós estamos aqui falando muito do consultivo, do administrativo, né? Na esfera dos sócios, qualquer reunião, qualquer comitê, ela pode vir a ser constituída um conselho de sócios, né? Então, o conselho de sócios ele vem para tratar questões de sócios, né? Então, não são as questões de monitorar a gestão, de fiscalizar, de olhar para a estratégia, elas são voltadas para esses órgãos que estão ali voltados para a gestão. O conselho de sócios ele vai estar atento para as questões de sócios. Pode entrar outros negócios, as vontades e definições em relação a essa sociedade, questões mais simples ou questões mais complexas, como reformular a sociedade. Um sócio está querendo abrir outros negócios, quer dividir com seus sócios para que ele possa ver se isso tem influência, não tem influência na gestão lá do conselho. Então você separa isso numa reunião, né, e determina somente para os sócios poderem discutir. Você falou em auditoria. Isso, quem toma a decisão de uma auditoria pode ser um conselho administrativo ou tem que ser um conselho fiscal? O conselho fiscal ele vem para acompanhar o trabalho da auditoria, né? Então o conselho fiscal ele é um órgão à parte, né? E ele tem uma função, ele é visto como um órgão integrante dentro da estrutura da governança e ele tem o trabalho de poder acompanhar a auditoria. Então ele não tem nenhuma responsabilidade de monitorar, de fiscalizar, de zelar, nem de auditar, mas ele é um órgão, quando existe, necessário em vários momentos, muito importante, porque ele vai ser um fiscal do trabalho da auditoria. E ele é permanente ou você institui esse conselho em um determinado momento e pode extinguir depois? Não, você pode, né? Assim como você tem alguns... tem uma prática de governança em termos de estrutura que também traz comitês, né? Os comitês são órgãos que vão prestar uma assessoria ao conselho. E eles podem surgir ou ter tempo de vida de acordo com a necessidade e o momento. Então, quando eles têm que tomar algumas decisões para pessoas, né? Você quer reformular, poxa, às vezes ter um comitê de pessoas é interessante. Quando você tem que... vai precisar ter muito investimento, ou vai precisar ter muito tomar decisão, ou tomar recurso financeiro. Às vezes é legal você formar um grupo, um comitê de finanças, para que várias pessoas de várias áreas possam participar de uma decisão coletiva disso. Nesse caso, seriam sempre funcionários, colaboradores, gestores, sócios? Pode ser pessoas de fora, você tem comitentes que são externos, né? Eu já participei, agora não mais, eu participo como conselheiro, mas já tive cadeiras onde era o comitente externo. É alguém de fora que tem uma visão que aquela empresa precisa, não estava sentado no conselho, mas estava sentado num órgão de apoio para ajudar a tomar. O comitê, quando a gente vai lá no oficial, na regra, ele tem uma atribuição de estudar, de levantar soluções, de ir atrás, de propor movimentos para que ele enderece isso depois para ser discutido ou aprovado no conselho, né? Então, é um órgão bem interessante de apoio e que pode ter pessoas de fora, sim. Ah, que legal. E você lembra, assim, de algum caso de um grande acerto do conselho e um grande erro de conselho?
fora aquilo de ver de maneira oficial e de maneira real, Aham. né? Algum exemplo assim que você consiga se Olha, lembrar assim, do mercado? tem um exemplo, exemplo de erro, de acerto. É difícil isso, né? Porque Não é tão aberto, eu né? tenho exemplos, né? Que quando eu cheguei para poder olhar a estrutura e fazer um programa de implementar a governança, que a gente já cancelou o conselho. Essa estrutura não está preparada. Não é erro, mas ela não tinha a menor condição. Era um De conselho funcionar. consultivo, né? Então não era deliberativo, mas era como se fosse, né? Uhum. Nesse sentido. Mas não estava funcionando nada, porque a gente tinha muitas outras coisas para fazer. Então, assim, tudo que aquele conselho estava dizendo ou discutindo ou falando estava errado nesse sentido, né? Uhum. Porque a gente a gente não estava instrumentalizado para poder agir É mais ou menos como como conselho. construir um prédio sem fazer a fundação. Pode. É impensável, né? Você não subiria nesse prédio sem uma fundação De jeito adequada, nenhum. né? Embora na figura da pirâmide o conselho esteja no alto, Aham. né? É onde você tem a liderança máxima que vai colocar visão sobre a operação. Se você não tiver os fundamentos, quem é que leva, quem subsidia o conselho com informação? É a gestão. Se a gestão não está conseguindo trazer para você informações, dados para você tomar decisão, não está na hora de ter o Uhum. conselho, né? O conselho até pode existir numa reunião que vai orientar bastante a gestão a fazer as reformas que precisam ser feitas, né? Mas ele, para funcionar como instância que vai monitorar, vai fiscalizar e vai direcionar para ver se a estratégia está sendo perseguida, é preciso que essas informações estejam chegando lá. Uhum. Então, para um sócio, um dono de empresa, um gestor que hoje olha a governança e fica ali namorando, não precisa se preocupar que de cara vai sair um conselho. Primeiro tem que colocar a casa em ordem. Eu gostaria muito que as pessoas pensassem assim. Eu gostaria muito que as pessoas assim. Se você, eu sou um grande defensor desse tipo de raciocínio, né? Acho que qualquer prática de governança que está à disposição, ela realmente pode transformar uma cultura de uma empresa, ela realmente pode trazer uma virada em termos de resultado, mas ela tem um momento certo para operar e para ser implementada, né? Então, o sinônimo da palavra governança / conselho e conselheiro me desagrada. Eu não gosto muito disso. Sabe como? Então, a gente pode dizer, de novo, resumindo aqui, agora eu acho que a gente vai começar a finalizar dando uma resolução, assim, um resumão. A gente pode dizer que o conselho ajuda na gerência e na fiscalização, na transparência das empresas, mas ele só vai ser realmente eficiente quando já tiver uma base bem formada e quando ele for realista. Exatamente. Eu acho que é isso. Assim, quem está, eu sócio, eu conselheiro, né? Ou eu executivo, que também, às vezes sócio, gestor, que participo de mais de uma instância, de mais de uma esfera, não tenha medo de saber se essa estrutura está adequada ou não adequada para o momento certo ou não certo da tua empresa. Não fique preso àquilo que é regra do país oficial. Olhe para o país real, se inspire no país oficial e saiba conduzir no momento certo a estrutura mais adequada. Não tenha medo de abrir conselho, de fechar conselho, de colocar energia primeiro em algumas ferramentas, depois em alguns aspectos, para aí sim você for construir. Então, o projeto, como a gente falou várias vezes, um programa de governança leva tempo. Um programa de governança tem a sua estratégia, tem que ter a sua estrutura, tem que ter a sua prioridade, né? Ele tem que ter um conjunto encadeado de raciocínio para que depois de 1 ano, 2 ou 3, você esteja num outro patamar de maturidade, numa outra cultura, né? E aí sim você possa, quem saiba, usufruir de um conselho na sua plenitude. Então, quer dizer que tem saída para aquela empresa que está namorando ali
olhando para a governança, mas acha ainda que não chegou a hora. Tem saída. Tá bem. Muito obrigada. A gente espera que vocês nos acompanhem daqui para frente, nos próximos também, e mandem aí sugestões para a gente poder trazer para cá, né, Cris? É isso daí. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau.